profeta Jonas. E hoje vamos iniciar uma outra série de mensagens falando sobre o amor de Deus e o amor do homem. Será que tem diferença? Alguém já disse, ou se tem, né? O amor de Deus e o amor do homem. E eu convido você a que possamos fazer uma leitura. Vamos ler em partes esse primeiro capítulo do livro do profeta Jonas. Vamos ler agora o versículo 1 e o versículo de número 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Olha que curioso, o livro já começa dizendo como se tivesse aconteceu alguma coisa e então, não é? Então é um segmento, seguindo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esses primeiros 2 versículos, e tento deixar a igreja ciente do que se trata esse texto que nós estamos fazendo a leitura. O profeta Jonas, ele era um homem de Deus, profeta, temente a Deus. E o que tem de curioso nessa história é que Deus, quando chamou o profeta Jonas e deu para ele uma mensagem, a mensagem deveria ser entregue para um povo que não era o povo de Deus. Ou seja, o profeta Jonas foi o primeiro dos profetas a ter uma mensagem, a receber uma mensagem e transmitir esta mensagem para um povo inimigo do povo de Deus. Inimigo de Deus. Então aí nós podemos imaginar a dificuldade que Jonas enfrentou. Se tem a incumbência de falar com uma pessoa que declaradamente se faz seu inimigo. Declaradamente faz tudo para que você ou a pessoa que tem a mensagem possa ir mal, para tentar destruir a vida dessa pessoa. E agora o profeta Jonas tem essa incumbência. Nínive hoje fica no Iraque. Mossul é o nome dessa cidade hoje. E eles tinham uma fama, a cidade de Nínive, conhecido como os ninivitas, os habitantes desta cidade, eles eram violentos, eles tinham uma fama de esfolar vivo as pessoas, mutilar as pessoas que se diziam inimigas. E com esta fama, Deus diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Bah, irmãos, aqui nós encontramos uma missão, nós encontramos o chamado de Jonas, e nisso eu posso dizer o nosso chamado enquanto servos de Deus. Enquanto servos de Deus, nós temos uma incumbência. Nós não estamos neste mundo por acaso, nós não estamos nesse mundo sem uma missão. Deus comissionou o seu povo. E se os senhores que aqui estão, os que nos acompanham nas redes sociais também, se nós nos consideramos parte da Igreja de Cristo, parte do povo de Deus, sobre nós repousa uma missão, nós temos um chamado.
Amém? Então, se você quiser, diga: eu tenho um chamado. Muito bem, glória a Deus por isso. Torno a lembrar aos irmãos, dentre os profetas, Jonas foi o primeiro a receber um chamado para falar com quem não era ou não fazia parte do povo de Deus. Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias foram chamados para falar com o povo de Deus e muitas vezes um alerta ao povo de Deus. Jonas, não. Jonas agora ele recebe um outro chamado. O chamado dele era para falar, hoje nós diríamos, com os gentios, com aqueles que não são do povo de Deus. Irmãos, nós estamos chegando na metade do ano. E a pergunta: para quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas você já apontou, direcionou-a para Cristo? Talvez como João Batista, que quando as pessoas vinham em direção a ele, ele apontava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontava para Jesus. Para quantas pessoas você já compartilhou a sua fé? Não aceite encerrar este ano, ou chegar até o término desse ano, sem ter, ou sem experimentar, ter a experiência de falar de Jesus para com as pessoas. Aqui nós vemos que Jonas, ele era alguém temente a Deus, e por isso ele tinha esse chamado de Deus. Chamado para Jonas é o meu chamado, é o nosso chamado. Existe um povo, existe muita gente que encontram-se como os ninivitas, como os habitantes de Nínive, perdidos, agindo contrário à palavra do Senhor, alguns talvez por inocência, sem o saber, outros por rebeldia, por rebelião, mas o fato é que, como diz o livro do Evangelho de João, o campo está branco, pronto para a ceifa, o campo está preparado. Erval do Oeste tem muita gente carecendo do Evangelho. Joaçaba, Luzerna, Erval Velho, nossas cidades circunvizinhas já estão preparadas, aguardando que você se levante e fale para elas, ou se levante e assuma o teu chamado, o chamado de anunciar as boas novas do reino de Deus. Amém? Então o livro começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor a mim, veio a palavra do Senhor a ti. O que é que nós vamos fazer com a palavra de Deus? Guardá-la somente para nós, ou guardá-la para nós e também compartilhar com as pessoas à nossa volta? Jonas tinha várias razões para não desejar assumir esta missão. Ele tinha várias razões, aliás, desculpas, não é? Tinha várias desculpas para dizer por que ele não iria ou não deveria assumir o chamado. Quais são as suas desculpas? Falta de tempo? O bom é que nós não vamos oferecer o tempo que nos sobra, nós vamos ser intencionais com Deus. Eu vou dedicar esse tempo. Não é um tempo que estava sobrando, é um tempo que estou me dedicando exclusivamente para isso. Não sei se com isso você precisará acordar mais cedo, ou se você precisará dedicar um pouquinho do seu tempo além do seu trabalho, além dos seus afazeres, mas existem pessoas à sua volta carecendo do Evangelho de Cristo, e você é boca de Deus para essa gente, para esse povo. Ide e fazei discípulos é a mensagem. Agora vamos continuar a leitura, a partir do versículo 3. A partir do verso 3.
Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até aqui por enquanto. Aqui temos, nessa leitura, um profeta de Deus, um crente, um homem de Deus, cuja palavra veio a ele, mas que ele estava fazendo o quê? Dormindo, fugindo, estava muitas coisas negativas, né? Mas ele estava, naquele momento, dormindo. E ele tinha as suas razões para isso. Como eu já disse anteriormente, nós, o ser humano, em geral, é perito em dar desculpas. Desculpas nós conseguimos arranjar para muitas coisas cujas responsabilidades não queremos assumir. Quando não queremos assumir alguma responsabilidade, que é que vem à mente? Alguma desculpa. Veja bem, sou muito atarefado. Veja bem, não posso, eu não sei. Aqui, a questão do profeta Jonas, a desculpa dele é que aquele povo era violento demais, aquele povo era perverso, aquele povo era inimigo do povo de Deus. Inclusive, ele poderia dar como desculpa que se ele fosse para aquela região, ele poderia correr risco de vida. Aonde ele estava, o Senhor disse: suba 800 quilômetros acima da onde você está e vai para a cidade de Nínive, hoje no Iraque. E ele vai para Jope, de Jope, a direção que ele iria tomar, totalmente oposta, uns 1000 quilômetros, ele queria ir para Tarsis, para outra região. Comprou sua passagem, pagou sua passagem, e o que se esperava de Jonas era que ele obedecesse a Deus. O que se espera do crente é que o crente, isso, meia dúzia de irmãos me ajudaram a pregar, que o crente obedeça a Deus. Irmãos, o mar obedeceu a Deus, o vento obedeceu a Deus, o peixe, grande peixe, obedeceu a Deus. Quando nós formos fazer a leitura total, chegarmos ao final do livro, nós veremos que uma planta obedeceu a Deus e nasceu e tomou uma proporção maior. Os vermes obedeceram a Deus, que foram lá, comeram aquela planta, e ela num dia nasce, no outro morre. Todos os marinheiros obedeceram a Deus.
Só o crente não obedeceu a Deus. Nada a ver, né, irmãos? Só nessa passagem aqui o crente não obedece a Deus. Não temos nenhum irmão, irmã com dificuldade de obedecer a Deus, não é? Diga amém, Deus está ouvindo. Ai, ai, ai. Talvez era hora de dizer misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer, quero obedecê-lo a cada dia mais. Mas aqui nós vemos um profeta de Deus cuja sua disposição era desobedecer, era ir em direção contrária, era fazer tudo aquilo que ele sabia que não deveria ser feito. E a Bíblia ainda nos fala, ainda relata, de que ele comprou passagem, ele pagou a passagem e ele assume agora uma outra direção. Queridos irmãos, o que se espera de nós é que nós sejamos ouvintes da palavra e que venhamos a obedecer a palavra. Aquele que ouve a palavra e não pratica, a Bíblia diz que esse é o tolo que constrói a sua casa na areia. Quem ouve a palavra e não pratica, a Bíblia diz que é ouvinte negligente. Negligencia aquilo que está ouvindo. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, estamos diante de uma palavra que nos confronta, e todo confronto exige de nós uma resposta. Será que eu, semelhante a Jonas, vou me opor à vontade de Deus, ou vou me render à vontade de Deus e vou dizer: seja feita a tua vontade, Deus? Está aí algo para pensarmos. Nós não podemos resistir ao Deus da palavra, ao Deus criador dos céus e da terra, mas precisamos nos render a Ele. Jonas não fez assim. Então nós vimos que Jonas tentou ou resistia à palavra. Aqui nesse livro de Jonas, do profeta Jonas, nós vemos o amor de Deus por Israel, o amor de Deus pelos inimigos do povo de Deus, o amor de Deus para com o profeta, mesmo que ele era ou estava desobediente. Ele era servo de Deus, estava desobedecendo. E a Bíblia diz o que sobre o filho desobediente? A Bíblia nos diz que o pai corrige o filho que ama. Aquele que está sem correção, fique alerta, porque Deus corrige o filho que ele ama. Se você é filho de Deus, esteja preparado para a correção. Deus não corrige filho dos outros. Deus corrige os seus próprios filhos. Se você é filho de Deus, receba essa palavra como de correção. Eu e você precisamos, sim, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Amém? Muito bem, vamos lá, vamos adiante na leitura. Vamos reler a partir do versículo 5 novamente. Então, temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia sono profundo, profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde
e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9, olha que declaração do profeta Jonas. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando Jonas disse que Deus fez o mar, aonde eles estavam? No mar. É fácil somar 2 mais 2, né? Estamos no mar. Você está fazendo o quê? Desobedecendo a Deus. Qual Deus? O Deus do céu que fez o mar. E você vai fugir desse Deus vindo para o mar? Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Até aqui por enquanto. Irmãos, os marinheiros ficaram aterrorizados. Para um marinheiro acostumado com o mar, a tripulação toda tinha por ofício trabalhar no mar, na embarcação. Para eles ficarem aterrorizados, a situação estava delicada, muito delicada. E aquele momento, eles convocaram uma reunião de oração. Todos os marinheiros foram orar. O comandante foi orar. E o crente? Dormir. Novamente lhes digo, nada a ver conosco. Isso é Jonas. Ele agiu dessa maneira. Convocação para a oração e Jonas desceu. Jonas só estava descendo, irmãos. Deus mandou para que ele fosse a Nínive e ele queria descer para Tarsis. Ele desce até Tarsis, até Jope, ele pega a embarcação, descia para Tarsis. Estando na embarcação, ele desceu para o porão para dormir. E nós veremos que ele continuou a sua descida até ao grande peixe. É assim que acontece com o crente que tenta se afastar dos caminhos do Senhor. Só ladeira abaixo. E pior, quando um servo de Deus se afasta da presença de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, ele atrai tempestade para ele e para as pessoas que estão à sua volta. Aqui está alguém que estava num profundo sono e crente nos dias que estamos vivendo. Estar em profundo sono espiritual é inaceitável, porque nós vemos para onde o mundo está rumando, para onde o mundo está direcionando a história, para onde os
comandantes, os que têm autoridade política, pública, estão direcionando a humanidade. E tem crente que ainda está dormindo. Tem crente que ainda está buscando em tantas fontes, outras, em tantos lugares, aquilo que somente na presença do Senhor encontramos ou podemos encontrar. A Bíblia fala que cada um orava ao seu Deus. O momento da tribulação é a hora que some o ateu. Porque na hora da tribulação, cada um se aproxima daquilo que pensa crer, daquilo que pensa ser a sua resposta, e não descarta nenhuma possibilidade. Eles buscaram ou clamavam ao Deus que eles conheciam, um Deus pagão, mas eles buscavam ao seu Deus, e chegaram para Jonas e disse: não sei qual é o Deus que você crê, mas você precisa orar ao seu Deus. Quem sabe esse Deus ouça a nossa oração. Nós temos um convite de Deus que foi entregue através do apóstolo Paulo, dizendo para nós: orai sem cessar. Se existe motivo para orarmos, então nós precisamos orar. E o que não nos falta são motivos para a oração. O que não nos falta são razões pelas quais nós reconhecemos a nossa limitação. O marinheiro estava no chão, ou estava onde ele pensava dominar, que já tinha visto de tudo, até chegar um momento em que tudo aquilo que eles julgavam que sabiam não estava resolvendo. Então eles passam agora a clamar. Nem assim o crente Jonas estava clamando. Muito embora ele fez a sua confissão de fé, perguntaram a ele: de onde você vem, quem você é, no que você crê? Eu sou hebreu, do povo de Deus, hebreu. Eu temo a Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele confessou a sua fé perante as pessoas naquele momento. Mais uma vez eu lhes pergunto: as pessoas à sua volta já sabem em que você crê? Qual é a sua fé? Qual a razão da esperança que há em ti? Importante, irmãos, que nós deixemos bem claro em quem nós cremos. Oportunidade que Deus nos dá, não é? Vamos continuar na leitura. E ele diz ali, vamos só repetir aqui o versículo 9. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Vamos lá ao versículo, continuar o versículo 13, novamente. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Último versículo por agora. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites
nas entranhas do peixe. A tempestade, o vento, vieram para matar a Jonas? O peixe que tragou, que engoliu a Jonas, veio como juízo para matar a Jonas? Não. O peixe, na verdade, foi mais um ato de misericórdia de Deus para que Jonas não morresse e para que ele cumprisse o seu chamado. Foi o submarino perfeito. Os irmãos que acompanham notícias sabem por que falei isso. Foi o submarino perfeito que protegeu e que levou ao destino que Deus havia traçado para ele. Qual é o amor do homem? O amor do homem é muitas vezes por sua própria vida. Querem ou desejam salvar a sua própria vida. Mateus capítulo 16, versículo 25. Pode deixar aberto em Jonas, mas aquele que pode, Mateus 16, 25. Diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jonas queria salvar a sua própria vida. Se ele fosse a Nínive, a vida dele estava correndo risco, aquele povo era violento, eles literalmente mutilavam, a história conta que eles mutilavam as pessoas, arrancando parte do corpo, esfolando vivo, fazendo atrocidades, e Jonas, eu não quero cumprir o meu chamado, eu não quero falar de Jesus para aquela pessoa, para o vizinho que está incomodando com aqueles funk, sei lá qual música, né? Eu não quero falar de Jesus, não quero orar. É assim, irmãos. E a Bíblia nos fala na carta de Tiago, capítulo 2, e o verso de número 13, que o amor, a justiça não pode ser maior do que a misericórdia, porque a misericórdia deve ser maior do que a justiça. E a pessoa que age com justiça e sem misericórdia, ela enfrentará o juízo de Deus sem misericórdia. Eu não quero isso. Pastor, me explica melhor isso. Jonas não estava de todo errado, porque Nínive, de fato, era um povo inimigo do povo de Deus. Era um povo mau, perverso. E a justiça de Jonas dizia: eu não posso falar de Jesus, vai que eu fale de Jesus, ou de Deus, na verdade, no Antigo Testamento, né? Eu fale de Deus para eles, vai que eu anuncie as boas novas e eles se arrependam. Não é justo. Essa é a justiça do homem. Graças a Deus que a misericórdia de Deus sobrepuja a justiça. É por isso que eu estou aqui. Se dependesse somente da justiça de Deus, o salário do pecado é a morte. Eu já não estaria mais aqui. Então, nós vemos aqui Jonas, nesse exato momento, sendo tragado por um grande peixe. Mas nós podemos dizer hoje o que diz na carta de Romanos, capítulo 8 e o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus desígnios, seus propósitos. Todas as coisas, a tempestade que veio, aquele mar revolto, os marinheiros sendo usados por Deus, que constrangedor deve ser, não é?
sendo corrigido por um povo pagão, para um povo que nem temia a Deus. Você não fala que é crente? Vai orar, crente. Isso dito pela boca de alguém que não temia a Deus. Muitas vezes Deus usa a pessoa que não é crente para chamar a atenção do povo de Deus. Basta que nós sejamos ou estejamos humildes o suficiente para reconhecer Deus falando conosco através de quem Ele quiser, né? Então aqui, o povo pagão, um povo que não temia a Deus, estava corrigindo Jonas. Você está dormindo? Vai orar, rapaz. Igreja de Cristo, desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Há muito a se fazer. Esse é o tempo de Deus para nós, a sua igreja. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor, amém. Veio a palavra do Senhor a nós, sua igreja. Talvez Jonas pensou que já estava grandinho o suficiente, que já poderia andar com as suas próprias pernas. Tem crente que pensa assim: já sou grandinho o suficiente, já posso direcionar a minha vida. Cantamos o louvor, foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Jonas ainda precisava aprender essa lição. Haviam pessoas que precisavam ouvir a mensagem que Deus deu a Jonas. Nós veremos a mensagem que ele deu. Irmãos, para trazer-lhes a mensagem que Deus me permite, semanalmente ou às vezes mais de uma vez na semana, em outras oportunidades, é tempo de oração, é tempo de dedicação. Não foi o que Jonas fez, não. Nós veremos o sermão que ele deu. Um sermão de 1 minuto. Ele olhava para o povo de Nínive. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Virava as costas, vamos para frente, outro povoado. Mais 40 dias, a vida de vocês acabará. Era essa a mensagem. Uma mensagem cheia de amor, uma mensagem assim cheia de misericórdia, cheia de compaixão, como dizemos de forma informal, né? Só que não. Mas era essa a mensagem que ele levava. Uma preparação assim, um amor tremendo. Então, Deus manda Jonas por amor a Jonas. Manda Jonas por amor a Nínive, o povo inimigo de Deus. Deus ama, irmãos. Vamos recitar, enquanto os irmãos do louvor vão se reposicionando aqui. Vamos recitar João capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a Bíblia nos fala que eles se esforçaram. Olha só, versículo 13. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais. Quem conseguirá opor-se à palavra de Deus, à vontade de Deus? Mas não é que o povo tenta? Não é que nós muitas vezes tentamos? Com palavras, e eu não quero, contudo, ser desrespeitoso com o comentário que farei, mas é preciso que toda palavra que venhamos a falar, ela seja acompanhada de uma fé bíblica. Eu não posso ter fé na fé. Eu tenho que ter fé na palavra de Deus. E não na minha palavra. Como, por exemplo, agora vem a palavra que eu disse que eu não quero ser desrespeitoso. Nós andamos agora na calçada ali em Joaçaba e tem aquelas plaquinhas bonitinhas. Seja forte. Ânimo, felicidade, sucesso, força. Não lembro o que mais, mas são palavras positivas, palavras de afirmação.
que podem ser boas palavras ou podem ser meras palavras, vazias em si mesmo. Porque o fato de você chegar diante do espelho e olhar a si mesmo e dizer fama, sucesso, seja forte, alegria, felicidade, isso não fará de você isso que você está dizendo, a menos que esteja com base na palavra de Deus. Não são confissões positivas, são confissões de fé. Não são palavras positivas, são palavras de fé. É a palavra de Deus que tem poder, e não a palavra do homem, e não meras afirmações positivas. Esse texto nos mostra, no versículo 13, que as pessoas se esforçaram para não fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Jonas disse, eu sei qual é a vontade de Deus. Nesse momento que eu fugi do meu chamado, o melhor que vocês têm a fazer é de me lançar para mais perto do meu chamado. E o mais perto do meu chamado é o mar, porque vocês estão indo para uma direção e no mar o Senhor vai me levar para a direção correta. O mais certo é isso. E eles, não, nós vamos tentar do nosso jeito. Vai dar certo. Tenha fé, Jonas. Vamos conseguir. Fica firme. Felicidade. Seja forte. E vai falando. E não conseguiam. E a Bíblia fala que eles se esforçaram. Então eu reconheço que as pessoas podem até se esforçar por aquilo que elas creem, mas se não for, irmãos queridos, se não for a palavra de Deus, serão esforços em vão. Se não for com base na palavra de Deus, serão meros esforços, serão esforços humanos. O crente precisa ser guiado pela palavra de Deus. Cantamos antes, vivemos por fé, estamos de pé, né? Não caminhamos pelo que vemos, tá? E aí segue, não estou conseguindo lembrar aqui a letra, né? Mas enfim, nós não caminhamos dessa forma, nós caminhamos com base naquilo que cremos, na palavra de Deus. Crente vive a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, anda em direção à palavra de Deus. Seja crente. E aí esse povo se esforçou e não consegue, porque existe um momento, irmãos, que os recursos humanos se vai. A terra está ali adiante, vamos se esforçar que nós vamos conseguir chegar lá. E a Bíblia fala que estava cada vez pior, o mar revolto, o vento forte, e nada deles conseguir. Mais um pouco, força, coragem, ânimo, nós vamos conseguir, juntos, 1, 2, 3, e vai, e não conseguiam, a exaustão chegou, e eles não chegaram a lugar algum. Tá bom, então se não tem outra coisa para fazer, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja entregue a Ele. Entregue-se a Ele, hoje mesmo. Entregue-se a Ele agora mesmo.